Olá, estamos de volta com a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita como ele é, o livro sagrado da Suprema Personalidade, Shri Krishna. Shri Krishna falou o Bhagavad Gita a Arjuna, seu amigo e guerreiro, que executava seu Dharma como guerreiro na batalha de Kurukshetra. Então, o que seria esse Dharma? O Dharma seria a nossa missão de vida, né? Como nós todos temos missões de vida nessa vida, e nós temos que nos preparar para prepararmos-nos para exercer esse Dharma, né? E essa missão, né, ela pode ser tomada de diversas formas e de diversas maneiras, né? Então, quando a gente tem uma missão na Terra, no planeta Terra, enquanto a gente não exerce essa missão, nós vamos continuar sofrendo, as coisas vão continuar sendo muito difíceis para entrar na nossa vida, especialmente as coisas materiais, né? Porque a matéria é uma consequência do espírito, é uma consequência do nosso lado espiritual, das nossas práticas transcendentais, que vão muito além daquilo que o olho enxerga. Então, a Bhagavad Gita, né, traz esse processo de amadurecimento da nossa alma, né, para que a gente possa evoluir e sair desse enredamento material, esse enredamento de achar que eu sou um corpo, que eu sou as coisas materiais, que as coisas materiais é que vão me trazer felicidade, que eu sou feliz porque eu tenho um apartamento de luxo, um carro novo, enfim, são tantas coisas que eu poderia citar aqui nesse momento, mas eu prefiro me ater aqui ao Dharma, que é a sua missão, né? A sua missão de exercer o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida, né? Você pode se perguntar, qual é meu propósito de vida? Então, meu propósito de vida é, eu sou uma alma, uma centelha, né? Parte integrante do Criador, da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que tem vários nomes em várias religiões, né? E de acordo com as civilizações e de acordo com as tradições, ele pode receber vários nomes, né? Na tradição da Bhagavad Gita, né? Krishna é a Suprema Personalidade de Deus e nós estudamos as escrituras sagradas, a Bhagavad Gita, que é a canção do Supremo, que traz essa autorrealização de alma e não uma realização no corpo material, porque enquanto eu estiver focado apenas nas coisas materiais, eu vou me sentir vazio e incompleto, né? Então, a Bhagavad Gita, como ele é, estamos lendo as divisões da fé e hoje vamos ao verso 11 para a nossa felicidade da nossa alma, que a cada passo, a cada verso, a gente aprende mais e mais e melhor, né? Então, não se importando com absolutamente nada, mas se importando especialmente em estarmos aqui sempre ouvindo a Bhagavad Gita, porque é um alimento. Nós nos alimentamos fisicamente, né? E precisamos do alimento espiritual, precisamos de uma orientação, precisamos de um mestre, de um professor, de um guru, para que esse guru ele retire o véu do esquecimento, o véu da ilusão, aliás, né? Nós nos esquecemos quem somos, pela misericórdia de Deus, nós habitamos corpos passados, né? Nós somos uma alma e essa alma ela transmigra de um corpo a outro. Então, em cada corpo, nós exercemos um Dharma e trazemos o nosso karma. Então, se a gente não prestar atenção e a gente não se assenhorar da nossa razão espiritual, de buscar o nosso entendimento, né? Eu sou uma alma e eu preciso estar nesse corpo para exercer o meu Dharma, para exercer minha função. Além do mais, eu tenho um karma, que eu trago esse karma, e esse karma, ele precisa ser limpo, ele precisa diminuir o peso da minha vida. O peso que eu sinto é o meu karma. Esse peso energético, esse peso do nosso dia a dia, dos nossos próprios sonhos, a estarmos em conflitos, a estarmos adoentados, a estarmos em dificuldade financeira, né? Tem outros que estão na opulência, mas muitas vezes a gente recebe a opulência, ou seja, a magnitude de ter muita prosperidade, prosperidade material, mas nós não sabemos
Desculpa aqui que eu funguei. Nós não sabemos utilizar esta propensão material para Deus, né? Mas a gente acha que é nossa, então vamos usufruir, vamos se assenhorar, vamos achar que nós somos os melhores, porque somos ricos, porque podemos viajar, porque podemos comer a melhor comida natalina, que podemos comer o que quisermos e fazemos o que quisermos, e isso é uma pura e doce ilusão, porque o único que pode fazer tudo ilimitadamente é o Supremo. O Supremo, ele é o controlador, ele é o observador, ele é a testemunha, ele está nos observando sempre para que a gente possa acrescer em nosso karma melhorias, ou então acrescer em nosso karma a negatividade, porque nós estamos entre duas pilastras, a do bem, da luz, e a do mal, da escuridão. Então, qual é a pilastra que eu mais me envolvo com ela? Qual é o alimento que eu posso colocar mais na minha vida para que eu possa desenvolver minhas aptidões? Então, a Bhagavad Gita traz esse reconhecimento e essa atenção plena para que eu possa me entender. Então, eu leio, eu estudo, eu compartilho, eu lanço no YouTube, eu lanço nas redes sociais, e daí para frente já não é mais comigo. Daí para frente é com Deus, com o Supremo, com a energia espiritual, que a gente pode estar o tempo inteiro delineando e direcionando essa energia espiritual para o melhor possível que possamos fazer. Vamos hoje ao verso 11, capítulo 17, as divisões da fé, verso 11. Om Agyana Timiranda Sya Gyana Jana Salakaya Shakshum Militai Enatais Maishi Guruvena Maha. Embora eu tenha nascido nessa escuridão, nesse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya, salve Deus, o nosso maior mestre, salve Srila Prabhupada, que trouxe a Bhagavad Gita para o Ocidente, trouxe a consciência de Deus para o Ocidente, a consciência de Krishna. Verso 11. Dos sacrifícios é da natureza da bondade o sacrifício que, por uma mera questão de dever, é executado conforme as direções das Escrituras, por aqueles que não desejam nenhuma recompensa. Então, aqueles que não desejam nenhuma recompensa, eles executam esses sacrifícios apenas para que eles possam estar servindo no modo da bondade. Então, qual é o sacrifício que eu posso oferecer em modo da bondade sem esperar nenhuma recompensa? Esse próprio trabalho aqui, que eu faço sempre. Eu posso oferecer e eu ofereço sempre, a cada vez que eu termino o vídeo, que eu lanço no YouTube, que eu lanço nas redes sociais, eu agradeço a Deus, né, com o mantra Om Tat Sat, que significa Suprema Verdade Absoluta, Suprema Personalidade de Deus, pois a Bhagavad Gita é a verdade absoluta, né? E aí eu ofereço esse trabalho, né, que não seria um sacrifício, mas uma forma de serviço devocional, né? E muitas vezes a gente não quer fazer, a gente tem preguiça e a gente não mantém a persistência, porque a persistência é a mãe do sucesso, né? Quando você persiste, você chega no seu sucesso espiritual, você chega no seu sucesso de compartilhar espiritualidade com as pessoas, com as almas que querem. E aí as escrituras, elas trazem esse direcionamento. A Bhagavad Gita traz esse direcionamento para que você atinja esse nível espiritual maior, né? E faça isso no modo da bondade. Então, Srila Prabhupada nos explica. É tendência geral oferecer sacrifícios com algum propósito em mente, mas aqui se declara que se deve executar sacrifícios sem se deixar levar por nenhum desses desejos, fazer por amor, devoção e gratidão a Deus, né? É bom executá-lo por mera questão do dever, ou seja, se eu quero servir a Deus, eu preciso servir a Deus todos os dias, não é hoje e 8 dias não, não é fazer hoje e depois não. E aí, como é que fica a sua relação com o Supremo dessa forma? Se você não leva a sério o seu serviço devocional, você quer que Deus te proteja o tempo inteiro e que te dê tudo que você quer? Peraí, vamos ver que Deus não é esse serviçal nosso. Nós é que somos serventes a Ele, é o contrário, né? A execução de rituais em templos ou igrejas são executados em troca de benefício material, mas isto não está no modo qualitativo da bondade. Por quê? Porque você vai para a igreja
e lá na igreja passa aquela sacolinha que você tem que dar dinheiro para sustentar a igreja, para sustentar o padre, né? Não estou criticando, eu estou lendo o que está aqui no comentário de Srila Prabhupada, né? Convém ir ao templo ou igreja como um dever, prestar respeito à Suprema Personalidade de Deus e oferecer flores e comestíveis, né? Então, com o desejo de adoração. Esse é o desejo de ir à igreja, adorar a Deus e não ir por mera obrigação, porque o padre, se eu não for, fica chateado, porque se eu não for, minha mãe briga comigo, se eu não for, eu não estou sendo um bom cristão. Isso já é medo, já é culpa, né? Então, todos pensam que não adianta ir ao templo só para adorar a Deus, né? As escrituras, mais os preceitos das escrituras, não recomendam a adoração em troca de benefício econômico, ou seja, promessa é uma adoração a Deus em benefício econômico. Por isso que as promessas, elas não dão certo. Elas dão certo por um tempo e depois passa o efeito, porque tudo é uma troca. Então eu não devo fazer um comércio com Deus através de trocas, de promessas e de eu faço isso, Deus, e tu faz aquilo. Peraí, vamos organizar essa nossa relação com Deus de forma mais natural possível, mais amorosa possível, né? Deve-se apenas procurar oferecer respeito a Deus. O adorador, que somos nós, se colocará no modo da bondade. E é dever de todas as pessoas civilizadas obedecer aos preceitos das Escrituras, prestando respeito à Suprema Personalidade de Deus. Então a gente presta respeito à Suprema Personalidade de Deus, porque simplesmente a gente tem amor por Deus, porque a gente ama Deus e não porque a gente quer trocar favores com Deus. Reze para mim, para eu passar no concurso, faça isso, faça aquilo outro. E a gente vai entrando nesse comércio espiritual e a gente não se dá conta. Então é preciso que a gente reveja esses pontos e passe a executar as coisas, as beatitudes, as adorações, os sacrifícios, de forma que eu esteja louvando a Deus e não querendo fazer um comércio a Deus. E para que a gente tenha essa consciência, a gente precisa estar no modo da bondade. Verso 12. Mas deve saber que o sacrifício executado em troca de algum benefício material ou por causa do orgulho, ó principal dos Bharatas, está no modo qualitativo da paixão. Então, modo qualitativo da paixão, um sacrifício no modo da paixão. Falamos na bondade, falamos agora na paixão. Falamos não, Deus Krishna fala agora no modo da paixão. Eu apenas estou lendo, né? Então, às vezes há certas pessoas que executam sacrifícios e rituais para levar-se ao reino celestial ou para obter algum benefício material neste mundo. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu vou dar altas quantias para me sentir privilegiado, para me sentir que eu sou maioral, que eu sustento este templo, que eu sustento essa igreja, que eu faço obras de caridade magníficas. E tudo isso é modo da paixão, que sai modo da ignorância, né? A gente tem que não querer nada em troca. Tudo aquilo que a gente oferece, o serviço devocional puro é aquele serviço devocional que você se devociona a Deus e você entrega a Deus e você não espera nada em retorno, né? E esse não esperar nada em retorno é que vai trazer para você essa libertação desse cativeiro terreno, porque aqui na terra a gente só quer fazer as coisas e fica de olho na recompensa. E fica de olho no que o outro pode nos dar. Por que não fazer simplesmente por amar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu me amo e eu amo o próximo como a mim mesmo. Assim já dizia Jesus na Bíblia, né? Então, tais sacrifícios ou execuções ritualísticas, que são para obter alguns benefícios materiais neste mundo em troca, são considerados no modo qualitativo da paixão. Então, preste atenção o que vocês estão fazendo. Se é no modo da bondade, se é no modo da paixão, e agora vamos para o modo da ignorância. Verso 13. Considera-se que todo sacrifício executado sem que se levem em consideração as direções das Escrituras, sem que se distribua alimento espiritual, sem que se cantem os hinos védicos, sem que se remunerem os sacerdotes e sem que se tenha fé, está no modo qualitativo da ignorância. Ou seja, a gente faz e deixa para lá. A gente não dá uma doação, a gente não remunera um sacerdote, de livre e espontânea vontade, sem ser pressionado para fazer isso, né?
A gente distribui alimentos para as pessoas, alimento espiritual, como, por exemplo, levar a palavra de Deus para as pessoas, é você distribuir alimento espiritual. Ou então até mesmo você cozinhar e oferecer esse alimento a Deus e transformar em quentinhas e levar para a rua e entregar às pessoas que estão necessitadas e famintas, materialmente falando. E aí você oferece praçada a Deus e oferece essa praçada para que essas almas se alimentem do alimento espiritual e do alimento material. E seguir as direções das Escrituras. Por quê? Porque a gente precisa seguir essa direção das Escrituras no sentido de que as Escrituras vão nos orientar, seja de que forma seja, né? Então, se você não faz nada disso, você está no modo da ignorância, no modo qualitativo da ignorância. Então, você precisa prestar atenção que tudo aqui no mundo material, até um sacrifício, uma caridade, um alimento, está no modo da bondade, da paixão e da ignorância. Vamos ver o que é que Srila Prabhupada fala. Fé no modo qualitativo da escuridão ou ignorância é, na verdade, descrença. Vou repetir. Fé no modo qualitativo da escuridão ou ignorância é, na verdade, descrença. Ou seja, o que é descrença? Falta de fé. As pessoas que não têm fé, elas estão no modo da ignorância. Porque a gente precisa ter fé em nosso Pai Criador. E a gente precisa saber quem é o nosso Pai Criador. E para isso precisa-se de estudos transcendentais. As pessoas adoram alguns semideuses, alguns santos, somente para ganhar dinheiro em troca. E depois gastam em diversões, ignorando os preceitos das Escrituras Sagradas. Tais exibições cerimoniais de religiosidade não são aceitas como genuínas. Todas elas estão no modo da escuridão, produzindo uma mentalidade demoníaca e não beneficiam a sociedade humana. Ou seja, você recebe um dinheiro, né, inesperado, ou então você, de uma certa forma, você adora um santo, ou você faz um trabalho espiritual, ou o que seja, e você recebe um dinheiro de volta, e aí você diz, opa, entrou dinheiro para mim, então agora eu vou gastar tudo em diversão. Eu vou simplesmente evaporar esse dinheiro que eu recebi de Deus. E aí você cai na ignorância, né? E aí você não usa o seu dinheiro para beneficiar a sociedade humana, você também está usando seu dinheiro em ignorância. Seu dinheiro não, o dinheiro de Deus, porque nada é da gente. Entendeu? Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça e a gente repete isso diariamente, a gente vai se desapegando dessas coisas. E quando a gente desapega, a gente entrega para Deus, tá? Verso 14. A austeridade do corpo consiste em adorar o Senhor Supremo, os brahmanas, o mestre espiritual e os superiores, tais como pai e mãe, e em limpeza, simplicidade, celibato e não violência. Então aqui está diferentes austeridades de penitências que nós podemos executar para que a gente possa adorar a Deus. Como é que a gente pode agradar a Deus? A gente pode agradar a Deus adorando o representante de Deus, que na filosofia védica chama-se brahmanas, que são os estudiosos da filosofia, né? Que esses estudiosos começam cedo, com 9, 10 anos de idade já existe na Índia, garotos estudando em templos, né? Dedicando o seu tempo para adorar o Supremo, né? Isso faz parte da cultura, né? Como também os padres, né? Que entram nesses seminários também com o intuito de estudar para agradar a Deus e para ajudar a Deus a construir um mundo melhor, né? Os mestres espirituais também podemos adorá-los para que a gente possa estar agradando o Supremo. A gente também precisa de um mestre espiritual para entender da sabedoria transcendental, né? Os superiores, aqui Krishna fala dos superiores como o pai e a mãe. A gente também deve fazer austeridade em adorar o Supremo, né? E além do Supremo tem o pai e a mãe que vem na sequência e viver em limpeza, né? Simplicidade, celibato, ou seja, ter cuidado com a parte sexual desenfreada, né? E você se abster, ter
autocontrole dos seus sentidos sexuais, né? E não cometer violência, ou seja, não violência, né? A não violência, nesse sentido, né, traz todo esse processo para que a gente possa fazer essas austeridades e oferecê-las a Deus. Srila Prabhupada diz: a divindade suprema é explicada de diferentes espécies de austeridades e penitências. O que são austeridades? Eu já falei, já expliquei. Austeridade é tudo que você faz para o seu bem-estar espiritual. E penitências são as coisas que você pratica para que você aumente sua fé. Elucidamos as austeridades praticadas com o corpo. Devemos oferecer ou aprender a oferecer o respeito a Deus e aos semideuses, aos santos e brahmanas, estudiosos da filosofia védica, que são perfeitos e qualificados, e também ao mestre espiritual e superiores, como nosso pai e nossa mãe, ou qualquer pessoa versada no conhecimento védico. Prestar respeito, reverências às pessoas que sabem mais do que a gente e que a gente está aprendendo por misericórdia de Deus. Prestar respeito aos mestres, os gurus, a um padre, a um guru, a um pastor, aquele que vem com a palavra de Deus, que vem te ajudar, que vem fazer com que você aumente sua fé e que você produza bons frutos dessa fé. Devemos receber o devido respeito e dar também o devido respeito. Estes devem receber o devido respeito. Quem? Todos esses seres que eu acabei de citar. Devemos praticar a limpeza externa e interna da casa, do carro, do lar. Tudo que é externo deve estar limpo. O interno também dentro de nós. Aprendendo a se comportar com simplicidade. Vida simples, pensamento elevado. Essa é a filosofia. Não se deve fazer nada que não seja sancionado pelos preceitos das Escrituras, ou seja, fazer da vida suas próprias regras. Isso não existe, né? Não se deve praticar sexo fora da vida de casado. Vou repetir. Não se deve praticar sexo fora da vida de casado, que é o que mais a gente faz aqui nesse mundo material. Pois as Escrituras autorizam apenas o sexo dentro do casamento e não algum outro tipo de atividade sexual. Isso chama-se celibato, penitências e austeridades. Essas penitências e austeridades referem-se ao corpo, ou seja, você fazer penitências com o seu corpo para que você obtenha elevação espiritual e você promova sua fé a níveis superiores. Então, pode que você pensar, isso tudo é besterol. Não é. Por a gente pensar que é besterol, o mundo está do jeito que está. Olha ao seu redor. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.